Olá, amigos! Passado o período das convenções e considerando que os pré-candidatos somente poderão fazer campanha eleitoral a partir do dia 27 de setembro, é hora de tratarmos um pouco sobre o que pode e não pode ser feito na campanha eleitoral. Para falarmos de tantos detalhes, iniciaremos uma série de vídeos sobre esse assunto ao longo das próximas semanas. O primeiro ponto que nós devemos destacar é acerca dos bens particulares, automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas. O que pode ser utilizado nesses bens particulares? Em relação aos carros, pode ser utilizado o adesivo microperfurado até a extensão total do para-brisa traseiro do veículo. É aquele adesivo que tem pequenos furinhos que facilita para quem está dentro, para o condutor do veículo, a visualização do para-brisa, da parte traseira do veículo. Por tal razão, essa é a única forma que você pode ter no para-brisa do veículo, é o adesivo microperfurado. Nas demais partes do seu veículo, você pode colocar adesivos desde que eles não excedam a meio metro quadrado. Portanto, em regra, são aqueles adesivos que já são utilizados em campanhas eleitorais, que são adesivos de um tamanho de 15 por 30, 15 por 40, enfim, adesivos que já são de tamanho padrão, utilizado fartamente em campanhas eleitorais. O que não pode ser feito nos caminhões, nas bicicletas, nas motocicletas e nos automóveis? Não pode ser afixado nenhum tipo de adesivo que exceda a meio metro quadrado, como nós acabamos de dizer anteriormente. Também não pode se fazer a justaposição de adesivos. O que é a justaposição? Você lembra que antigamente os carros eles eram envelopados? Que o carro ele era completamente coberto de adesivos do candidato no capô, nos vidros laterais, enfim. Isso hoje é vedado pela legislação eleitoral. Você pode utilizar o adesivo microperfurado na extensão traseira e não utilizar adesivos que se sobreponham, que fiquem um ao lado do outro, que fiquem justapostos. Portanto, isso deve ser observado para aqueles proprietários de veículos. Em relação a outros bens particulares, que são as residências, nós precisamos também deixar isso muito claro. O que pode ser utilizado na campanha eleitoral em relação às residências, às casas dos eleitores? O eleitor ele pode, de maneira espontânea, e desde também que o candidato não tenha que pagar para isso, utilizar a publicidade do candidato que não exceda meio metro quadrado. Em regra, são aqueles cartazes tamanho padrão que nós já utilizamos em campanhas eleitorais. Portanto, isso pode ser colocado na casa do eleitor. Não se pode ter pinturas no muro, não se pode ter faixas que excedam também ao meio metro quadrado, enfim, nada que exceda a meio metro quadrado. Outra coisa que também pode ser utilizada nas residências são os adesivos plásticos em janelas. Aqueles mesmos adesivos que você pode colar no carro, você pode também colocar na janela de uma residência. O que também não pode ocorrer é o pagamento em troca dessa propaganda, como nós mencionamos anteriormente, e nada que exceda meio metro quadrado. E da mesma forma que nos veículos, não se pode haver a justaposição, a união, a colagem desses adesivos um ao lado do outro para que se tenha um efeito maior do que meio metro quadrado, que é exatamente o tamanho que a legislação eleitoral estabelece. Outro ponto que nós temos que destacar de maneira bastante veemente é em relação à distribuição do material gráfico. Os santinhos, esses adesivos que nós falamos, todo o material gráfico da campanha, ele só pode começar a ser distribuído a partir do dia 27/9, que é o dia 27 de setembro, que é o início da campanha eleitoral, e irá até o dia 14/11, 14 de novembro, que é a véspera da eleição.
Nesse período, poderá haver a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos. Atenção, senhores candidatos! Todo o material impresso deverá conter o CNPJ da sua campanha eleitoral ou do responsável pela confecção dos materiais, bem como de quem contratou a respectiva tiragem e o CNPJ da gráfica que realizou a confecção dos adesivos de todo o material gráfico da campanha eleitoral. E o que não pode ser feito com o material gráfico? O derrame de santinhos no dia da eleição ou nos locais próximos à votação é vedado. Eu acredito que todos nós já tenhamos chegado ao nosso local de votação e nós encontramos um monte de santinho no chão. Isso é chamado de derrame de material. Isso está vedado. E o candidato que fizer esse derrame, essa distribuição aleatória e de forma ilegal, poderá ser multado pela Justiça Eleitoral. Esse é o derrame de material. E também qualquer material gráfico, santinhos, adesivos, enfim, não poderá exceder a meio metro quadrado. Nenhum material poderá superar meio metro quadrado. Assim, meus amigos, nos próximos vídeos nós continuaremos tratando sobre o que pode e o que não pode nas campanhas eleitorais. Para receber mais informações, se inscreva em nosso canal no YouTube e ative as notificações. Recebam todos o meu grande abraço.